Boa noite a todos que estão acompanhando a Casa Espírita Amor e Caridade nessa quarta-feira, agora é dia 9 de dezembro de 2020. Como eu sempre gosto de comentar aqui, dá para acreditar que a gente já está no último mês do ano, gente? Último mês, está acabando já. E hoje a gente tem dois convidados especiais aqui. É a primeira vez que eles estão com a gente aqui nesse formato de palestra online, mas os dois já nos visitaram na nossa casa fisicamente algumas vezes, né? O Wellington, que é aqui de Itaciguara, o Quincas, que é lá de Monte Carmelo, e hoje eles vão trazer para a gente uma reflexão em conjunto, nesse formato mais de conversa, onde os dois vão conversar junto, e particularmente me chamou bastante a atenção. Então, vamos dar as boas-vindas para esses dois trabalhadores, esses dois amigos da nossa casa. Por favor, meus amigos, se apresentem para a gente conhecer vocês um pouquinho mais. Gente, um de cada vez. Os mais importantes primeiro, aí o Quincas se apresenta primeiro. É uma alegria estar mais uma vez em contato com o pessoal de Tupaciguara. E nós abraçamos a todos, a todas que estiverem conectados conosco nesta noite. Abraçamos a Jordana, que com a sua simpatia nos recepcionou. Que ela seja abençoada e tenha um Feliz Natal para todos e que Jesus possa abençoar esse nosso momento, abençoando as nossas tentativas de melhoria, de nos tornarmos melhores. Um abraço, Wellington, boa noite, tudo de bom para você também. Muito obrigado, boa noite a você também, meu irmão querido, boa noite a Jordana, o Joãozinho, esse grande amigo, esse companheiro que é o Joãozinho. E boa noite a todos os meus irmãos tupaciguarenses e de outras pairagens que estão conosco. Serão momentos onde nós convidamos a todos para participarem conosco. Fiquemos todos à vontade para refletirmos em torno dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Que assim seja. Como eu digo, que GG abençoe a gente durante essa palestra, que ele possa iluminar muito o coração de vocês, para que saiam muitas palavras consoladoras e que essas palavras possam ajudar a gente em alguns momentos da nossa vida, em alguns momentos decisivos. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Espírita. Espero que vocês sejam muito bem recebidos e se sintam à vontade para voltar em outros momentos também, para compartilhar com a gente o fruto do estudo, das reflexões de vocês. Nós temos algumas pessoas que já chegaram aqui para mandar uma boa noite para a gente. Joãozinho, ninguém conhece Joãozinho, não sei nem quem é. Muito pouco conhecido aqui em Tupaciguara, né, gente? Nós temos aqui a Virgínia também, que é trabalhadora da nossa casa. Virgínia, gosto de ver, porque toda quarta-feira ela está aqui, gente. Está aqui até o final e comenta e pergunta, é assim que eu gosto de ver. E espero, inclusive, estava conversando com os dois aqui mais cedo, gente, e eles falaram, né, que para que vocês se sintam muito à vontade mesmo, para interagir, para fazer perguntas, para fazer questionamentos, e depois, quem sabe, a gente poder conversar um pouco sobre isso, trocar umas ideias, trocar reflexões, né, porque não é só daqui que partem, mas daí também. Nós temos a Luciana também, que também é trabalhadora da nossa casa, dizendo boa noite. Regina Helena, boa noite para você também. Maria Célia, também conhecida nossa, grande trabalhadora da nossa casa. Joãozinho mandando aqui, através do nosso Facebook. E, bom, já são 19h35, eu não quero, de forma alguma, consumir o tempo de vocês, para que possam se expressar e falar tudo que tem para falar e trazer todas as reflexões para a gente. Então, eu gostaria de convidar todo mundo para que a gente possa fazer a nossa prece de abertura, né, pedir essa proteção de Jesus para o início dos trabalhos. E, então,
Gente, hora da prece. Vamos lá. Primeiramente, vamos respirar fundo, sentir o ar passando pelos nossos pulmões, relaxar o nosso corpo, que possamos, nesse momento de oração, desprender um pouco dos nossos pensamentos, das coisas que aconteceram no nosso dia a dia. Às vezes a gente tem um dia muito cheio, às vezes com alguns problemas, e nesse momento a gente tenta focar um pouco mais em nós mesmos, e na tentativa de ouvir a nossa consciência, de chegar um pouquinho mais perto de Deus. Que nós possamos entrar em contato com Ele, na certeza de que Jesus e Deus, nosso Criador, são amigos que a gente possa contar, que a gente possa confiar os nossos medos, confiar os nossos problemas, porque eles nos entendem. Então, que tenhamos nesse momento a oportunidade de pensar na ferida mais profunda que existe nos nossos corações. Contar para Jesus sobre essas feridas como eu contaria para alguém de muita confiança. Possamos, além de desabafar, também pedir e concentrar para nos fortalecer, para que tenhamos as reflexões, tenhamos a força necessária para curar essa ferida dos nossos corações, que possamos nos recordar dos amigos, dos familiares, das pessoas queridas da nossa convivência, que estão passando por momentos difíceis e necessitadas também de preces, necessitadas de amor, que possamos levar a Jesus o nome dessas pessoas nesse momento, que possamos permitir que no nosso coração sejam plantadas as sementes do Evangelho, que mais do que simplesmente ouvir com os ouvidos, com a inteligência, nós possamos abrir o coração para sentir o Evangelho nos transformando, sentir ele mudando a nossa forma de ver o mundo, de sentir, de entender e de sentir, de agir também. Que possamos pedir também à equipe trabalhadora, plano espiritual, a bênção para os irmãos que vão fazer os tratamentos hoje na nossa casa espírita. Possamos pedir também a todos que estão ouvindo essa palestra, para que eles sejam abençoados em seus lares, em suas casas. Possamos também pedir a Jesus pelos nossos amigos que vão compartilhar hoje o fruto dos seus estudos, para que da boca deles só saiam palavras de consolação, de instrução e de amor, e que através desse trabalho deles, alguma pessoa que seja, possa ser auxiliado e consolado. Pedimos também por aqueles que não puderam estar aqui, por qualquer motivo que seja, mas que têm necessidade de serem nutridos pelo Evangelho. E assim, agradecemos por mais uma oportunidade de compartilharmos dessa doutrina. E começamos mais um trabalho de instrução e de palestra na noite de hoje. Que assim seja, e Jesus nos abençoe enormemente com o seu amor. Amém. Então, gente, eu vou sair um pouquinho, deixar vocês à vontade. A casa é de vocês. Sintam-se bem à vontade mesmo para trocar essas reflexões. E, no final, eu volto para a gente conversar mais um pouquinho. E reiterando que Jesus possa instruir muito vocês durante essa noite. Até mais ver. Até mais, gente. Estou indo lá. E aí, Wellington? Meu amigo, você... aqui está uma beleza. Ô, Quincas, antes da gente começar, eu só queria comentar aqui que quando a Jordana estava aqui na tela conosco, estava mais bonita aqui, sabe, de a gente visualizar a tela, viu? Ah, não há dúvida, né?
A presença feminina encanta qualquer ambiente, não é? As Sim, meu mulheres irmão. receberam de Deus o dom da beleza, o dom da maternidade, o dom do sorriso, que a gente tem que, como diz o outro, né, tirar o chapéu. Mas, Wellington, para a gente conversar nesta noite sobre Jesus e a simplicidade do bem, eu estou me lembrando que ainda há pouco, ou seja, quase que 24 horas passadas, você falava sobre Jesus, lembrando uma coisa que eu gostaria que você pudesse enfocar agora, nesse instante. Que Jesus não foi simplesmente o quê? Um líder religioso. Jesus não foi tão somente uma criatura que dividiu a história da humanidade em duas partes. Sem Jesus na Terra, segundo nos conta o nosso querido irmão José, a humanidade jamais conheceria a face do amor de Deus, pois que Jesus é a personificação da lei de amor. E a lei de amor, ela traz simplicidade na sua essência, completa simplicidade. Então, Jesus é esse sol que nos aquece. Gostei quando a Jordana dizia-nos e que busquemos em Jesus as consolações para as nossas fragilidades. Jesus é o sol que nos aquece a alma, que nos convida à renovação do ânimo, da esperança. Esse é Jesus, Quincas, modelo e guia de toda a humanidade, né? E é interessante, né, que Jesus foi um retrato da simplicidade. O tempo inteiro. O que nós vamos entender por essa simplicidade? Nós vamos buscar no nosso raciocínio a melhor figura de simplicidade além de Jesus. Por exemplo, você já viu uma simplicidade maior do que uma mãe abrindo os braços para receber o seu filho que está aprendendo a engatinhar? Que ela abre os braços e fala para o filho, vem cá, né? Antigamente tinha umas que diziam, dandá, dandá, vem cá, mamãe. Olha a simplicidade desse gesto e o amor da mãe e a alegria que ela tem quando essa criança começa ainda titubeante, ainda às vezes caindo, mas caminhando na direção dos seus braços. Essa figura me levou a pensar em Jesus, abrindo os braços para nós, seja na estreiteza do coxo em que nascera numa manjedoura, seja no momento em que ele estava de braços abertos, crucificado, que ele nos convida a refletirmos sobre o perdão. A reflexão que ele faz é tão simples. Ele não faz um discurso, ele não condena, ele não avalia, ele sempre diz que as criaturas são simples e ignorantes ainda, simples no conhecer, ignorantes no saber, e por isso precisavam do beneplácito maior do nosso Pai Criador, para que pudessem encontrar o caminho da regeneração. Mas antes, ele houvera dito que enviaria um novo Consolador, que se faria eternamente presente entre nós.
Mas eu fico pensando, sabe, Wellington, sobre a simplicidade, e imagino um quadro que vi há pouco. Nós temos algumas roseiras na nossa horta, e eu observando a minha esposa cuidadosamente regando as roseiras e admirando as rosas que ali já estão. Veja que quadro interessante, e eu me senti como que um poeta que assistia aquela simplicidade, e não tem coisa mais agradável no mundo do que a simplicidade. Porque você vê uma criança sorrindo, é de uma simplicidade, é importante demais. E vou contar para você algo que eu já disse em outras palestras. Era um dia de terça-feira, eu estava em casa e a minha netinha, que é a mais velha das netas, eu tenho 3 netas, ela hoje está com 20 e poucos anos, mas naquela época uma criancinha, e morava em Uberlândia e estava aqui na minha casa em Monte Carmelo. Como eu tinha que sair para fazer uma palestra, eu disse para ela assim: Letícia, vovô vai embora, porque o vovô tem uma responsabilidade, você faça boa viagem e você é um encanto da vida do vovô. Abaixei, dei-lhe um beijo e segui. Quando eu caminhei 20 metros, ela me chamou: vovô, vovô. Eu olhei para ela: volta cá, agacha que eu quero te dar um beijo, porque eu já estou com saudades de você. Olha, aí eu vou derreter. Por que a gente lembra? Isso fica gravado, já tem 20 anos isso. Simplicidade total em Quincas. Simplicidade total. Inesquecível. E você poderia imaginar numa simplicidade maior do que aquela de Maria chegando a Jesus e lhe dizendo: olha, estamos preocupados, o vinho está acabando. Era uma festa de casamento. Já Jesus marcando para nós a importância do lar e a sua simplicidade. Quando ele, então, toma por iniciativa a demonstração da sua capacidade de maneira muito simples. Só de ajeitar o seu pensamento e manifestá-lo em cima de uma necessidade tão, eu diria assim, tão familiar, né? E que ele fabrica o melhor vinho possível. Aí, eu te pergunto, tem na história alguém mais sábio e mais perfeito do que o nosso modelo e guia, que é Jesus? Tem? Não. Não existe. Nós não encontramos. Não foi a escolas de medicina, no entretanto, curou tanta gente. Agora, veja, Wellington, veja, só para a gente lembrar a simplicidade de quando ele cura o cego Bartimeu. Já viu que simplicidade? Já. É extraordinário, né? É extraordinário. Quincas, a vida de Jesus, tudo de Jesus é simples e extraordinário. Só da gente pensar que nós estamos falando de um espírito que recebeu das mãos de Deus a incumbência
de formar um planeta que chamaria-se Terra, planeta Terra. E esse planeta receberia aí por volta de 30 bilhões de almas, todas aos cuidados de Jesus. Todas aos cuidados de Jesus. Segundo a geologia, Jesus já participa. A doutrina espírita nos ensina que Jesus participou da formação do planeta. E a geologia nos mostra que a Terra tem cerca de 4 bilhões e meio de anos de existência. Equivale dizer que há mais de 4 bilhões e meio de anos, esse ser, Jesus, preocupa-se com o nosso bem-estar, preocupa-se com o nosso avanço. Há mais de 4 bilhões e meio de anos, Jesus já nos ama e já nos impulsiona para que também, amando-o, amemos a todos os nossos irmãos. Eu lembro que nessa live que o nosso irmão Quinca citou, que participávamos ontem, foi para a Casa Espírita Seara de Amor, da cidade de Ribeirão Preto. E o Quincas é esse poeta da vida que todos nós conhecemos. E o Quincas abriu a palestra de ontem, a live de ontem, de uma forma tão poética que eu fiquei sensibilizado e vou pedir licença para tentar parafraseá-lo na noite de ontem. Ele, fazendo alusão a Jesus, ele falava que Jesus participou da formação do planeta e ele mesmo escolheu um lugarzinho e marcou de forma luminosa: é nesse lugar que Tupaciguara vai existir. É aqui, nessa terra, que traduzindo do tupi para o português, chama-se Terra da Mãe de Deus, é aqui que muitas almas, que trazem consigo compromissos do passado, que ontem não me conheciam, mas é aqui que eu escolhi para que elas me conheçam, para criar proximidade com todas as almas que vão habitar essa terra abençoada. E sabe, Quincas, você falava de mãe, eu queria trazer uma história que muito me sensibilizou para a gente compreender a simplicidade do bem. Enquanto você falava de Jesus junto ao cego, a gente pensa em Jesus olhando nos olhos de Maria, ainda no seu colo. A gente pensa em Jesus diante daquelas crianças, Jesus diante da multidão no Sermão do Monte. Tudo que ele fez, mesmo os grandes feitos, foram todos dentro de uma simplicidade extraordinária, para que nós compreendamos que tudo está ao nosso alcance. Agora, necessário se faz que também sejamos simples. Olha só, Quincas, numa determinada cidade, num passado ainda bem recente, havia uma família que morava na zona rural, que mora na zona rural. O caso é verídico. Mas essa família foi acometida de um assalto, Quincas. E acontece que os assaltantes foram, assim, fortemente armados, com armas de alto calibre e com muita violência, agredindo os moradores daquela propriedade rural. Então, eles colocaram os moradores num cômodo da casa, e enquanto se preparavam para levarem todos os pertences daquela família, mas com muita violência, com muita intimidação e com muita agressividade. De repente, a senhora se levanta e o filho se assusta. Pelo amor de Deus, não façam nada.
A mamãe tem Alzheimer. E ela se comporta como uma criança. A mamãe se transformou numa criança. Pelo amor de Deus, não façam nada com a mamãe. Não a machuquem. Ela tem Alzheimer. E ele, muito preocupado dela sofrer violência por parte dos ladrões, Quincas, mas ela se dirigiu aos ladrões e passou a abraçá-los. E isso causou um susto muito grande. E o filho também, nesse sobressalto, gritava: não façam nada com a mamãe, ela é uma criança, ela tem Alzheimer. Quando a mãe dele começou a falar aos assaltantes: meus filhos, há quanto tempo eu não os via. Olha, vocês vão caçar, né? Tomem cuidado, meus filhos. Mas que bom que vocês passaram antes por aqui. Que bom que vocês vieram aqui. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. E ela falou sempre nesse tom. E as últimas palavras dela, Quincas, para os ladrões foi o seguinte: olha, vou dar um conselho para vocês, meus filhos. Eu gosto muito de vocês. Tomem cuidado com o que vocês estão fazendo. Isso é muito perigoso. Pensem bem. Quincas, os ladrões levaram os pertences lá da fazenda. Mas daquele momento em diante não teve sequer mais nenhuma palavra de violência. Pois ela, na sua singeleza, qual essa criança sem preconceito, sem distâncias, sentiu-os como filhos. E eles sentiram nela um amor materno, certamente. Nos lembra Jesus, não lembra, Quincas? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É bacana demais a simplicidade, né, irmão? Ah, mas como, né? Não tem como você não se encantar com a simplicidade. Não. Você já observou uma menina de 13 anos, 15 anos, 16 anos, vestida simplesmente, com os cabelos soltos, com um sorriso espontâneo, sem nenhuma maquiagem? O tanto que é bonito, não é? Claro que há necessidade dos retoques e bem-vindos sejam, mas é interessante a simplicidade. E você observar a natureza, que simplicidade. Você vê um colibri batendo asas e beijando, adejando as flores. Realmente desperta na gente uma vontade de conhecer toda a dinâmica, todo o processo daquela belezinha que voa, que não assenta no chão, mas que está sempre transmitindo uma beleza imensa. E olha, quando imaginamos assim, quando Jesus idealizou essa terra, pensou também no colibri, pensou nos heróis, entendeu a sua existência. Oi? Me perdoe, eu tenho que te interromper, mas se eu tivesse do seu lado agora, eu ia apertar sua bochechinha. Que bacana. É interessante você imaginar que esse processo de construção, essa simplicidade, todas as vezes que eu imagino isso, eu lembro da Foz do Iguaçu, que eu conheço por imagens, né? Que eu conheço pela televisão, pelo cinema, mas que eu nunca estive lá. Aliás, lá em Foz do Iguaçu tem uma família nossa muito querida, que já me convidaram para estar lá. Mas
veja você, imagine aquele mundo de água, naquele processo constante. Gente, que coisa mais simples. E que o homem, com seus artifícios, procuram também imitar, construindo as fontes, né, que tem nas praças. Antigamente, em Uberlândia, tinha na Tubal Vilela uma fonte, né, que jorrava sem parar, que hoje me parece que não existe mais. Mas também a água é um pouco cara, né? Tupaciguara tem, mas só que ela não jorra sem parar, não, vez ou outra, mas tem. Aqui também tem, aqui em Monte Carmelo. Então, nós estamos lembrando essas coisinhas simples para chegar num momento histórico, mas muito simples, em que um arrogante doutor da lei, querendo complicar a vida de Jesus, que era simples e que anotava com simplicidade, lhe pergunta qual o maior mandamento, né? E que você vai lembrar daquela posição de Jesus para ensinar. Que o maior mandamento está, nós vamos resumir para não ser prolixo, está exatamente em amarmos a Deus sobre todas as coisas. Que coisas são essas? Para nós, as coisas são os nossos filhos, os nossos pertences, a nossa fazenda, se for um fazendeiro. A gente imagina que é nosso, o produto da nossa própria inteligência, quando tudo é um atributo vindo de Deus, num processo colossal, para que a gente viva. Então, Jesus estabelece isso com simplicidade. Olha que resposta. E ele diz mais, né, para que não haja equívoco. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Mas olha, Wellington, veja também a simplicidade de Jesus, porque o arrogante doutor da lei, até então arrogante, porque hoje eu tenho certeza que ele não é mais. Aqueles que falaram diretamente com Jesus estão muito acima de nós, bem muito acima. E às vezes a gente condena, lembra, porque nós temos essa mania, nós não somos simples. A simplicidade não condena. A simplicidade alivia. A simplicidade soergue. A simplicidade é o prazer de viver. E aquele doutor, então, lhe pergunta, mas quem que é meu próximo? Quer dizer, tentando mais uma vez complicar o mestrão. E ele fala para nós da passagem do bom samaritano. Você já viu coisa mais simples? É ligeiro você imaginar. E você cria como se estivesse diante de um clipe, você estivesse diante de uma fita, um vídeo, observando um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó estava acima e estava descendo. Jericó é considerado por alguns historiadores como a cidade mais antiga do mundo, a primeira cidade a ser formada, que tinha lá muita água, muita coisa. Então, Jericó era uma cidade que tinha o câmbio, você podia trocar dinheiro, que tinha prostituição, que tinha lugares de prazeres. Veja que coisa interessante. Jesus coloca isso. Jerusalém lá em cima, Jericó lá embaixo, um homem que descia, estava descendo, e que fora apanhado pelos salteadores. Já observou que nessa narrativa, Jesus, com poucas palavras, nos mostra o caminho que um homem tem
que ele tem que ter uma diretriz, um caminho. E que vem os salteadores, ou seja, lembrando para nós do livre-arbítrio, cada um faz aquilo que quer. Aqueles foram espancar esse homem, foram maltratá-lo. Por ali passa um sacerdote, e igualmente passa um levita, que é mais ou menos um sacerdote, era um auxiliar. Mas nenhum deu atenção, mais uma vez, o livre-arbítrio. Você faz o que você quiser, você caminha por onde você quiser, nos diz Jesus. Mas é tão simples o caminho do bem. Pois ali passa um samaritano. O samaritano que era considerado herético. Veja, mas que se dispõe a soberguer uma criatura. Ele teve compaixão, misericórdia. É essa simplicidade que deve levantar os nossos ânimos, para que a gente comece, não é preciso hoje descermos de Jerusalém para Jericó, para encontrarmos o caído. Quantas vezes o caído, segundo nos informa Jesus, é o nosso filho que está precisando de mais atenção, de mais amor. É a nossa esposa que está precisando do nosso carinho, do nosso incentivo e da nossa presença. Porque é essa simplicidade que faz com que a gente aprenda a amar. E quando você ama de verdade, seja quem for, não importa o gênero, seja quem for, amando é que se serve, servindo é que se obtém, obtendo é que você pode distribuir mais ainda. É a equação notável que a vida nos oferece, né? Então, veja, esse quadro, para mim, nessa simplicidade, representa o amor e a bondade de Jesus entre nós. Com certeza. O Quincas, será que nós temos aí algumas perguntas das nossas irmãs e irmãos que estão conosco, Quincas? Para a gente refletir junto? Temos, Jordana? Olá, gente. Estou vendo aqui os comentários. Como o Wellington Higgins falou, caso alguém tenha algo a ser comentado, alguma pergunta, algo que gostaria de discutir, por favor, sinta à vontade para mandar aqui nos nossos comentários. Até então, nós temos aqui algumas palavras de gratidão, de incentivo, mas não temos nenhuma pergunta. Mas, assim, eu tenho algumas perguntas. À vontade, meu irmão. À vontade. Quando vocês estavam falando da história da mulher com Alzheimer, me lembrou uma amiga minha, que, em certa ocasião, ela estava com o namorado dela em Uberlândia, andando os dois à noite, e foram abordados. Um irmãozinho tentou assaltar eles. Né? Tentou não, assaltou. E eu me lembro do namorado dela comentar que tinha ficado muito irritado no momento, porque assim que essa pessoa que estava assaltando eles virou as costas, ela virou e falou assim, vai com Deus. E ele não compreendeu na hora, né? Acabou ficando bastante irritado com esse comentário dela, né? Mas eu lembro, assim, de ficar bastante impressionada, porque ela falou isso de uma forma tão simples, esse vai com Deus, para ali, né? Que demonstra muitas vezes uma capacidade de amar que a gente vê em Jesus Cristo, incompreensível para a gente. A simplicidade com que ele amava é um pouco difícil para que a gente possa compreender. Porque a gente... eu lembro muito da Joana falando sobre hábitos. Ela fala que... A Joana de Ângeles, né? Ela fala que hoje nós precisamos nos esforçar para ter bons hábitos, nós precisamos nos esforçar para amar.
A gente tem um egoísmo muito forte, então fazer essas manifestações de amor exige da gente certa disciplina, para que o egoísmo não se transforme maior que o amor. E que a grande passo da evolução é que a gente aprenda a fazer essas coisas de uma forma como um hábito, como se fosse natural. É natural para Jesus amar, né? Como foi natural para essa minha amiga ter falado vai com Deus, numa situação onde a maioria das pessoas costuma sentir raiva e não fraternidade. E então, assim, quando vocês falaram, eu me lembrei disso, pensei bastante sobre essa história dela. Me lembrei bastante também da passagem do Evangelho de Marcos, né, que fala para deixar vir as minhas criancinhas, que é um momento de pregação de Jesus, e que algumas crianças começaram a brincar, e Pedro, que naquela ocasião ainda era um homem muito severo, antes da imolação, né, Pedro era caracterizado por essa postura um pouco rígida, né, acaba ficando bravo com as criancinhas, tipo, olha, faz silêncio, sai daqui, estão atrapalhando a pregação de Jesus, né, vamos ter ordem no lugar. E Jesus, novamente, na sua simplicidade, aproveita para nos dar uma lição, né, e nós temos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, comentando sobre essa passagem, que, na verdade, Jesus se referia à simplicidade das crianças, que é essa simplicidade que a gente precisa ter para que possa compreendê-lo, para que possa trabalhar melhor dentro de nós mesmos. Então, eu achei bastante interessante a natureza do que foi dito aqui agora, porque, de fato, amar para a gente ainda não é simples, mas Jesus amava com muita simplicidade, né? Com uma facilidade muito grande, com a pureza dessa criança, não no sentido de ingenuidade, mas no sentido de pureza mesmo, né? Pureza de coração, pureza nos atos. Às vezes a gente dificulta demais as coisas, a gente adota posturas complexas, quando na verdade o amor é muito simples, é muito puro nas suas expressões. O trabalho de natureza espiritual também é de simplicidade. Então, eu só queria comentar que eu gostei muito da abordagem que foi trazida aqui hoje para vocês. E vamos ver se tem mais alguma pessoa. Enquanto você vê, Jordânia, eu penso que importa-nos saber que, às vezes, a gente fica refletindo e estudando Jesus e pode até ser que o situemos muito distante de nós. Realmente levaremos muito tempo. Mas o tempo não tem importância alguma, porque o que importa não é velocidade, e sim a direção. Importa sabermos que um dia desenvolveremos o amor que Jesus tem por toda a humanidade. Um dia conquistaremos a simplicidade de Jesus. Um dia só enxergaremos o bom e o belo e só agiremos no bem. No entanto, se hoje encontramos-nos distantes, é preciso compreender que nós temos muitas formas dentro de uma simplicidade absoluta, e isso que é gostoso, ao alcance de todos nós, para começarmos a nos colocar no rumo. Veja outra história. Passamos por uma cirurgia recentemente, e no dia que o médico marcou para a revisão, uma semana depois, ele marcou o retorno para 7 horas da manhã. Então eu parei num semáforo na cidade de Uberlândia, faltava aí cerca de 15 para 7 da manhã, e tinha uma senhora vendendo seus quitutes num tabuleiro, e ela passava de carro por carro oferecendo. Acontece que antes dela abordar o meu carro, o sinal abriu. Não deu tempo dela chegar em mim, mas eu baixei o vidro do meu carro e já andando, porque a fila estava grande,
eu não podia ali segurar o trânsito, baixei o vidro do meu carro e dei-lhe um grito. Bom dia, senhora! Que a senhora tenha um bom dia! Ela olhou para trás e respondeu assim: você também! Vai com Deus! Mas Jordana e Quincas, foi um vai com Deus tão sincero, tão verdadeiro, e que é uma coisa mais simples do que isso, que aquele vai com Deus me envolveu e eu realmente fui com Deus. Realmente, a partir daquele momento, eu fui envolvido pelas vibrações amorosas daquela senhora. Quer algo mais simples do que isso? Essas histórias, elas são muito interessantes, assim. Uma coisa que eu venho pensado recentemente, você chegou a comentar, né? De que muitas vezes a gente comenta muito sobre Jesus, mas eu lembro que eu estava num estudo sobre uma passagem do Evangelho de Marcos, que é a passagem da tempestade acalmada. E o final, a gente estava estudando aquela passagem onde eles falam, né, que este que até o mar e o céu lhe obedecem. E aí, os facilitadores daquela estudo no dia começaram a buscar dentro da doutrina espírita passagens que falassem quem é Jesus. E eu me lembro que eu fiquei completamente pasma, porque a gente fala em Jesus, mas quando a gente vê a dimensão, o que é aquele espírito, é o espírito mais puro que passou na Terra, né? E muitas das vezes a gente não se dá conta da sabedoria que ele tem, da inteligência que ele tem, da capacidade de amar que ele tem. E eu lembro que quando eles foram passando as passagens sobre que Jesus ajudou lá no A Caminho da Luz, na construção do nosso planeta, eu fiquei assim, meu Deus, Jesus pegou muito leve com a gente, porque ele tinha uma capacidade, assim, isso que ele mostrou pra gente, era ele, no mínimo do mínimo, para não nos ferir. É como se ele tivesse pegado toda a sua inteligência, toda a sua capacidade e diminuído para que a luz não cegasse os nossos olhos, para que a gente pudesse compreendê-lo. E eu vejo isso num exemplo de humildade que está longe da gente compreender, que é um espírito dotado de tanta força, de tanto conhecimento, de tanta capacidade, se fazer pequeno, se fazer simples e ignorante, se fazer um carpinteiro, uma luz que se permitiu ser comprimido dentro de um corpo de carne, simplesmente para trazer amor para a gente. Então, é esse ser brando, que ser brando não quer dizer você ser fraco, mas você medir a sua força para não humilhar, para não machucar ninguém. E Jesus fazia isso. Ele diminuía a sua luz para que a gente pudesse simplesmente olhar para ele, sem ficar cego com essa luz tão grande que é tão superior a gente. E foi nesse momento, pela primeira vez, eu pude olhar para Jesus com outros olhos, como um exemplo dessa simplicidade, dessa humildade, que está muito longe da a gente sequer compreender. Nós estamos provavelmente na nossa primeira existência, que a gente está tentando compreender Jesus, mas ainda me mostra que compreendê-lo é uma coisa que a gente ainda não consegue, que é de uma dimensão muito maior que a gente. Mas é interessante notar, né, que amor grande o suficiente é esse, para que um espírito dessa envergadura se faça tão pequeno, simplesmente para que a gente possa olhar para ele, sem ferir os nossos olhos com essa luz tão grande. Então, essa mensagem de Jesus e a sua simplicidade, penso que seja uma reflexão muito, muito interessante para a gente, para que a gente possa compreender que ele é o que é por humildade, por simplicidade, porque nós não estaremos prontos para ver ele no tamanho real dele, que ele se faz. Então, muito obrigado, Elton, muito obrigado, Quincas, por ter trazido, compartilhado um pouquinho
dessa experiência para a gente, um pouquinho dos seus estudos. Acho que a gente pode tentar ver de uma forma diferente a partir de agora. E, olha, nós temos algumas perguntas, vocês pediram, e acho que as pessoas animaram aqui. Estão prontos? Sim. Podemos ler, Quincas? Beleza. Então, tá bom. Olha, a Carmen tá perguntando, tá falando aqui. Ela tá comentando, na verdade, sobre o verdadeiro amor encontramos a simplicidade. E a Maria Célia tá perguntando assim, ó, como fazer para ter essa simplicidade? Olha, acho que é uma pergunta difícil, hein? Vamos lá. O que vocês dizem sobre isso? Como fazer para ter essa simplicidade? Uma pergunta que parece, olha, tão simples, mas é uma pergunta difícil. Vamos lá. Maria Célia, um abraço para você. Que Jesus abençoe seu lar, a sua vida e que você tenha um bom Natal. Olha, Maria Célia, no dia que você descobrir, você me conta, viu? Porque, na realidade, como fazer para se ter essa simplicidade? Seguindo os ensinamentos de Jesus. Se alguém te convidar para caminhar 1000 passos, caminhe com ele outro tanto. E sabe por quê, Maria Célia? Porque os primeiros 1000 passos que você vai dar com esta criatura e por esta criatura são os passos da tua obrigação. Os outros é da simplicidade da tua alma que procura resgatar outra alma, levando-a aos caminhos da simplicidade. Simplicidade é aquela recomendação de Jesus a Pedro. Não, Pedro, a gente não perdoa só uma vez, não. Não é só 7 vezes, 70 vezes, não. Olha, Pedro, é como se ele estivesse falando simplesmente assim. É em todos os instantes. Se a gente seguir essa recomendação e perdoar, sim, nós vamos nos transformar em pessoas simples. Mas tem um momento, Maria Célia, que fica tão gravado na nossa memória o retrato da simplicidade, quando aqueles homens postulando apedrejar a mulher porque ela for apanhada em adultério, Jesus usa da simplicidade, passível, sem exaltação, com amor, simplesmente diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Simplicidade é a lembrança que nos foi dada pela Jordana hoje, quando Jesus pede: deixai vir a mim as criancinhas, pois o reino dos céus é para os que eles assemelham. Gente, olha que coisa! E já viu como nós ficamos exaltados porque estamos vendo ou estamos no celular conversando com alguém e o nosso filho ou o nosso neto começa a conversar alto, nós esbravejamos porque não somos simples. Sabe, Maria Célia? Simplicidade é a gente olhar no espelho e gostar do que está vendo. Isso é simplicidade. Que Jesus te abençoe, minha irmã. Wellington, você gostaria de complementar um pouquinho? Nós temos mais perguntas? Temos mais uma pergunta, e ela é cabulosa também. Vamos para ela. A resposta do Quincas foi maravilhosa. Também acho maravilhosa. Acho que abrangeu tudo. E, engraçado, só mais um comentário. Quando ele estava falando, né, sobre essa calma de Jesus, eu fiquei imaginando, né, é como se Jesus olhasse para a gente e falasse assim, ó, meu filho, não esquenta a paçoca, não. Não fica nervoso, não. É tão simples de resolver isso, né? Naquela época você tinha fariseus tão preocupados nas regras, né, como deveria ser feito. Tudo teria que ser daquela forma ritualística, certinha. E, de repente, a gente vê Jesus, esse espírito de alta envergadura, que andava com os pobres,
que andava com os pecadores, que andava com uma mulher adúltera, que andava com aqueles que eram considerados indignos. E você tinha várias vezes os próprios discípulos deles com dificuldade de entender essa simplicidade, né? Um exemplo disso é Zaqueu, que era um cobrador de impostos muito mal visto naquela época, né? Um homem de posse, um homem de muito dinheiro. E quando Jesus vai banquetear na casa dele, os discípulos falam assim, como assim, Jesus? Não era para ser simples? Por que você está andando com um rico? Por que a gente vai comer na casa de um rico? Você falou que a gente tinha que ser amiga, era dos pobres, ué. E Jesus saía muito fora desse dogmatismo. Ele é como se ele falasse assim, não, gente, é muito simples. Ele é um irmão, não é um rico, não é um pobre. Então, não precisa ser esquentar paçoca, não precisa ficar nervoso com isso, né? Vamos simplificar as coisas. Não precisa ser tão complicado assim, não precisa desse orgulho, dessa vaidade. Vamos simplificar as nossas relações. E assim, Jesus era Jesus, né? Que pregava num bar de peça, de Pedro, e não numa tribuna, que conversava era no meio dos pobres, naquela tribuna improvisada, ali no meio da natureza, sem dificultar as coisas, sem tornar aquilo uma coisa complexa e difícil. Na verdade, é muito simples, é só a gente conversar sobre o amor. Não precisa dessa coisa toda, né? Então, obrigado, Quincas, pela pergunta. Vamos aqui, a Tatiana está fazendo uma pergunta, e ela fala assim, deixa eu colocar o comentário dela aqui. Como Jesus nada escreveu, e sabemos dos seus ensinamentos pelos relatos dos evangelistas, qual dos evangelhos vocês consideram mais fiel aos ensinamentos de Jesus? O de Lucas, Marcos, Mateus ou João? Pergunta difícil, hein, gente? O que vocês me dizem sobre isso? Que bacana a pergunta da Tatiana, né? Quer comentar ela, Quincas Veloso? Pode responder. Tá. Olha, Tatiana, minha irmã querida, que belíssima participação a sua conosco. Minha irmã, nós aprendemos com a doutrina espírita que ali existem esses relatos, eles se somam. Eu penso que não existe uma avaliação assim de fidelidade ou superioridade. Eu penso que cada um utilizou-se de toda a sua bagagem, de todos os recursos que tinha para anotar as vivências que tiveram com Jesus. Com exceção de Lucas, né, que Lucas não teve vivência. Ele anotou os relatos de Maria, principalmente, mas de outros que conviveram com Jesus. No entanto, é muito comum a gente pegar o registro de um dos discípulos de Jesus, um dos evangelistas, melhor dizendo, e confrontar, e Kardec faz isso com maestria no Evangelho segundo o Espiritismo, que estuda a parte moral da Bíblia, os ensinamentos morais de Jesus, que são realmente o que mais nos importa para a aquisição dos valores que nós buscamos. Mas é muito comum quando a gente pega o registro de um evangelista e o registro de outro evangelista, inerente à mesma situação, não há divergência. Eles se casam, se coadunam. Às vezes a gente até vê divergência, mas é do ponto de vista interpretativo. Mas do ponto de vista histórico, a gente não encontra, não. Então, nós entendemos que, e eu vou ficar muito à vontade, porque a irmã já me deixou assim bem à vontade. Olha, ao invés da gente buscar o grau de superioridade de um ou de outro, busquemos a simplicidade, o amor que existe em cada registro, o esforço de cada evangelista. Numa época onde nós não tínhamos internet, nós não tínhamos notebook, nós não tínhamos lápis, papel e caneta como temos hoje, mas o esforço para registrar as vivências do Cristo
que são mantras, que são roteiros, que são bússolas seguras para o nosso aprimoramento. Quincas, você gostaria de complementar? É interessante a pergunta da nossa irmã, muito interessante. Agora, eu acrescentaria, o Wellington foi muito bem, eu acrescentaria só um detalhe. Estilos diferentes, como o Wellington lembrou, né? João é um estilo, e nós temos afinidade, é como, por exemplo, você gostar do escritor que é mais poético, que é mais histórico. Eu, por exemplo, me permitam, né? Eu adoro ler, em especial, Mateus. Eu adoro ler Mateus, mas sei que todos, né, claro, estão com uma bagagem de amor expressa em cada frase e em cada notado que eles nos deixaram. E a gente vai lembrar que não fora os evangelistas, como Jesus, você disse, não escreveu nada, nós não teríamos essas informações tão lúcidas, tão coerentes, principalmente o Sermão do Monte. Mas tem uma passagem que é anotada assim, Mateus, e se não me engano, Marcos, não tenho bem boa lembrança agora, de quando Jesus nos ensina a orar. Mateus anota assim que alguém perguntou para Jesus, disse para Jesus, mestre, ensina-nos a orar. E ele disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus. Então, acho isso tão cativante, tão bom. Mas a gente precisa ler todos os evangelistas e precisa, com muita força, aprender a seguir os ensinamentos de Jesus. Acho que o nosso horário venceu, né, minha irmã? Ah, não, só. Pode mandar brasa. Se tiver comentário aí, tem problema não. Mas passamos um pouquinho, mas não dá nada. Pode continuar conversando, tá muito bom. Eu penso que seria previdente a gente partir para as considerações finais e a nossa prece final, sabe? Até para não cansar as nossas irmãs e irmãos que estão conosco, que nós já estamos há mais de 1 hora. Não, tem razão. Então, gente, vou pôr alguns comentários aqui para a gente ler e a gente parte para as nossas considerações finais. Nós temos aqui o Joãozinho falando, esses dois são só alegria, concordo, muito alto astral. Sempre gostei muito desse formato, assim, com simplicidade. Nós temos alguns irmãos aqui, a Simone falando boa noite. A Virgínia, perfeita reflexão, com muita simplicidade. Acho que era esse o objetivo, né, gente? Que bom. Carmen mandando aqui um abraço para nós três. Um abraço para você também, Carmen. E vamos ver aqui. Ó, parece que alguém está puxando o saco do Quincas aqui, hein? Eu adoro o Quincas, que já é um modelo de simplicidade. Olha só. Obrigado, João. Só quero falar uma coisa para o João, né? Que o nome dele, João, é muito feio. O nome bonito é o meu, Joaquim. Não, agora eu fiquei em dúvida. O Quincas chama João e Joaquim. João e Joaquim é uma dupla muito boa, né? Jordana, meu nome é Joaquim Veloso Filho. Joaquim Veloso Filho, o apelido é Quincas, todo mundo me conhece por Quincas. João, mas um abração para você, viu, meu irmão? Tudo de bom. Parabéns pelo seu trabalho aí da divulgação espírita. E vou aproveitar para as minhas palavras finais.
Meu agradecimento à Jordana, a sua colaboração, a sua participação conosco. Que Jesus te abençoe, Jordana, tudo de bom. Mas eu gostaria, nesse finalzinho, só de falar um pouquinho mais sobre Jesus. Só um pouquinho, viu, Wellington? Mas que coisa boa a gente pensar em Jesus. Andar por aí carregando a nossa própria cruz. Buscando no Consolador a simplicidade que ele ensinou na prática do amor. Alma boa e querida, ajude-me na minha lida, que eu seja sempre compreendedor, que não existe outra bênção maior do que o teu amor, ó Mestre Jesus. Boa noite para todos, boa noite para todos. Boa noite. Eu acho que isso já foi a nossa prece, não foi, não? Hein, Kinga? Já foi uma prece de encerramento. Certamente. Certamente, mas vou perguntar. Algum de vocês gostaria de fazer mais algum comentário? Wellington, Quincas, algum de vocês gostariam de fazer mais uma prece de encerramento mesmo? Gostaria de convidar vocês. Agradecer a oportunidade. É sempre muito bom estar junto com o Quincas Veloso em todas as oportunidades que nos surgem. Esse formato muito nos agrada. Agradecer ao Centro Espírita Amor e Caridade, essa casa que reconhecidamente espalha tanto bem na nossa querida cidade de Tupaciguara. Agradecer as bênçãos da tecnologia e a presença do Joãozinho e da Jordana que nos facilitam esse processo de transmissão da nossa fala, ainda que distantes um do outro. E, para finalizar, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Gente, olha a simplicidade dessa prece. Ela é tão simples que é universal. Ela não tem nenhum rótulo religioso, ela é universal. Então vamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. E perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como nós nos esforçamos para perdoar aos nossos irmãos. E que assim seja. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Valeu, Quincas, valeu, Jordana, e até breve. Até breve. Vou falar aqui. Até breve, meninos. Muito obrigada pela colaboração de vocês. Espero que vocês possam voltar muitas outras vezes para compartilhar com a gente um pouco de reflexão. A casa é sempre de vocês. Sintam-se muito bem-vindos e espero que vocês voltem mesmo. Espero que vocês tenham se sentido muito acolhidos com esse momento. Agradeço também a todas as pessoas que nos acompanharam hoje aqui com a gente. E que Jesus nos abençoe, nos ilumine da nossa noite que vai ter agora, para que a gente possa ter ótimas experiências no nosso desdobramento da noite, quando nosso espírito vai andar por aí, a gente vai descansar. E, novamente, gratidão por todos aqui. E até mais. Até mais, Wellington. Até mais, Quincas. Fiquem com Deus, tá bom? Boa noite. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até quarta-feira que vem.